Olá, boa tarde, gente. São 2h10, eu acho que a gente já pode começar, né? Eu sou a professora Maria. Temos aqui os monitores de bilinguismo, Marcelo e Vitória, Maria Soledad também, e é provável que talvez entre mais gente. Então, eu acho que podemos começar. Você quer começar, Vitória? Bom dia, tudo bom? Como a professora falou, o meu nome é Vitória e eu estarei à disposição para qualquer dúvidas que surgirem, estarei olhando o chat. Não, mas na verdade eu acho que como se trata de uma oficina, uma roda de conversa, mais que escrever no chat, eu acho que seria o caso das pessoas falarem, né? Tá. Na verdade, o objetivo desse encontro é a gente conversar um pouquinho sobre a questão das matrículas, porque, na verdade, uma das coisas que a gente percebe nesses anos, e os monitores que já estão aqui há mais tempo, percebem que o não saber como fazer a matrícula, às vezes dificulta bastante, porque pode ser que a gente não faça inscrição em uma disciplina que é pré-requisito para outra, pode ser que a gente não siga exatamente como deve ser o fluxograma do curso, o que nos facilita muito, porque muitas vezes tem disciplinas que têm pré-requisitos, há também disciplinas que são equivalentes e que a gente queria comentar um pouco sobre isso. Então, não sei se você poderia, por favor, comentar um pouquinho mais sobre essas questões. Ou o Marcelo. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, sou monitor de bilinguismo e eu queria falar para vocês também que a gente tem um documento que uma colega nossa, monitora também, fez para nós, de um passo a passo como a gente pode se matricular. Eu acho, como a colega Maria falou, tem muita gente que é calouro, que vai fazer sua primeira matrícula online, e a gente está aqui para mostrar para vocês como é que se faz e também essa questão de escolher mesmo as matérias que a gente vai ter no nosso curso. O modelo que a gente vai mostrar para vocês também mais a continuação é um modelo geral. Se você é do curso de medicina, de engenharia, de arquitetura, de letras, a matrícula vai ser sempre a mesma, o jeito que a gente faz é o mesmo, e também o PPC, que é o projeto pedagógico do curso, é diferente para cada curso, mas o objetivo é a mesma, mostrar para vocês como é que o curso vai, tipo, continuar, quais são as matérias e quais são as matérias que têm pré-requisito e correquisito. Assim que vocês tiveram uma pergunta já, podemos começar. Marcelo, eu acho que a gente poderia saber quem está aqui com a gente e quais são os cursos, por favor. Sim. Uhum. Se vocês quiserem, por favor, se apresentar, o nome e o curso, por favor.
Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Boa tarde. Então, eu me chamo Kailana e eu sou do curso de Engenharia Química. Perfeito, Kailana, muito prazer, seja bem-vinda. É segundo semestre, né? Isso, segundo semestre. Perfeito. Ainda bem que eu sou de engenharia química também. Vai ser ainda mais fácil. Isso. Mais alguém, por favor? Miguel? Hoy, buena tarde. Mi nombre es Miguel Ángel Narváez y soy del curso de arquitectura. Genial, Segundo Miguel. semestre. Segundo semestre. Muchas gracias, Miguel. Gracias. ¿Alguien más? Gente, não tenha vergonha que a gente fala espanhol, português, portunhol, guarani, inglês, qualquer idioma. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou de arquitetura, segundo semestre também. Perfeito, Maria Eduarda, muitíssimo obrigada. Então, na verdade, A Isabela quer falar, prof. Oi? A Isabela. Ah, sim, por favor, Isabela. Desculpe, eu não tinha visto. Obrigada. Perdão, desculpa, perdão. Meu nome é Isabela Perão, faço arquitetura e urbanismo, estou indo para o segundo semestre agora. Muito obrigado. Ótimo, obrigada, Isabela. Então, é isso, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Na verdade, a gente gostaria muito, primeiro, assim, comentar sobre questões que o Marcelo até comentou um pouquinho, a questão do PPC, Plano Pedagógico de Curso. Isso. Na verdade, é um texto que é a Bíblia de cada curso. Aí estão plasmados todas as disciplinas, todo o funcionamento do curso, inclusive a malha, a grade curricular, com todas as disciplinas e os momentos ideais de cursar essas disciplinas. Até mesmo por isso é que o primeiro semestre, para tentar garantir isso, o primeiro semestre é compulsório. Vocês não podem mexer na matrícula do primeiro semestre, para garantir que esse primeiro semestre seja efetivamente cursado. Porque aí temos questões como português e espanhol, as línguas do ciclo comum, que são obrigatórias, e que, para cursar o segundo semestre, você precisa do primeiro semestre. Então, cursa-se o primeiro semestre e, agora, no segundo semestre, vocês se matriculam na sequência das línguas. E, assim, com as disciplinas do ciclo comum, e também com as disciplinas específicas dos cursos de vocês. Então, o que a gente queria dar uma olhada, quando o Marcelo começar a mostrar um tutorial que a Andressa, que é outra monitora, fez, e a gente vai, primeiro, a questão do SIGA, né, que eu espero que todos já estejamos mais ou menos familiarizado com a entrada no SIGA, mas aí também dá uma olhada no PPC, que é sugestão de leitura para esse restinho de férias. É um texto razoavelmente denso, porque tem todas essas informações, gira ao redor de 100 e poucas páginas, mas é isso, além de estar todas as disciplinas, tem a questão do estágio, como se rege o estágio, as
atividades acadêmico-curriculares que vocês têm que fazer, ou seja, é realmente uma bíblia, é realmente onde estão todos os direcionamentos, e essa malha curricular com as disciplinas, e principalmente um fluxograma que é primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, Se você perdeu, não aprovou em alguma disciplina do primeiro semestre, vamos trabalhar com carinho para ver como você consegue repescar essa disciplina no ano seguinte, sem prejudicar as disciplinas daquele semestre ideal, sim? Então, assim, tentar se manter o máximo possível no semestre ideal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse fluxograma aqui, é isso. Não tem muita diferença nos cursos, é um mesmo esquema para todos os cursos, mas é interessante que cada um conheça do seu curso, por isso que a gente perguntou os cursos que estamos aqui. Então, gente, Marcelo, se você quiser, então, dar uma olhada, aí eu sugiro que, na hora que é para abrir, você já abra o Sim, vou fazer PPC, agora. e a matriz e o fluxograma do seu curso, porque quem é que é do seu curso? Que está aqui? Kailane, isso, perfeito. Uhum. Então, por favor, Marcelo. Sim. Uhum. 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 E o fluxograma. Uhum. Exatamente. Uhum. Perfeito, mas o Marcelo vai fazer, acompanhando isso devagarzinho, o Marcelo vai fazer do curso dele. Depois, como a gente tem mais pessoas de arquitetura, a gente pode também entrar no de arquitetura, ou se alguém de arquitetura já sabe ou quer fazer uma primeira tentativa, também a gente abre para... É uma roda de conversa colaborativa. Então, quem souber ajuda a quem está aprendendo, tá? Então, vamos lá, Marcelo, por favor. Ótimo. Quero perguntar se vocês podem enxergar bem. Estamos vendo, sim. Como se matricular. Então, gente, esse aqui é um tutorial bem fácil, iniciando a gente tem que entrar no SIGA, e se tem gente que ainda não sabe, tipo, mexer muito bem no SIGA, pode perguntar também. Primeiramente, a gente entra aqui nesse canto onde fala ensino, aqui. A gente entra em ensino. Quando você clicar em ensino, vai ter onde fala aqui emitir tudo, todas essas opções, onde a gente vai entrar na parte de matrícula online. Importante, gente, essa parte de realizar matrícula somente vai estar disponível a partir de manhã. Se você for entrar agora na parte de realizar matrícula, ainda vai estar indisponível. Somente amanhã a partir da madrugada mesmo. Depois que vocês clicarem em realizar matrícula, vai aparecer essa informação aqui. Para resumir um pouquinho essa parte do texto, para quem não entender bem, essa parte somente fala que tem regras, regulamentações do curso, de cada curso de vocês. Basicamente é um documento onde você assina, onde você é ciente de que você foi a pessoa encarregada de fazer a matrícula. Logo depois você clica em iniciar seleção de turma, vai levar nesse canto aqui.
Nessa parte, como a colega fez, tipo, já direto, quando você clicar aqui em iniciar seleção, vai aparecer todas as turmas do seu curso, principalmente do seu curso, que estão disponíveis para esse semestre. Por exemplo, nesse caso vai ser o segundo semestre de muitos e o quarto de outros também. Esse semestre aqui é par. Tipo, Tá, par... eu acho que você poderia dar uma paradinha, Marcelo, para ver se as pessoas estão visualizando e se conseguem chegar a essa página. Sim, só que essa parte, essa página aqui agora, ainda não vai aparecer, prof, porque ainda não está disponível a partir de manhã. Tá, então, mas essa outra que já está disponível para ver as disciplinas. Sim, eu acho que você vai fazer depois, né? Muito tá. bem. Bom, como no caso ainda não vai estar disponível a partir daqui em diante, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode pesquisar nossas turmas para, tipo, saber quais são as turmas que já estão disponíveis. Eu quero perguntar também para vocês se vocês podem enxergar aqui no meu cigarro. Tá aparecendo? Não dá para ver, tá muito pequenininho, Marcelo. Tá bien. Voy a tratar de entrar acá. Só um segundo. Tá. Ali. Aí dá para ver? Ótimo. Então, gente, Agora melhorou. em ensino, aqui em ensino tá, como a gente acabou de falar, vocês vão entrar para consultar as suas matérias ou disciplinas que vão ser ofertadas nesse semestre, é aqui. Você entra em ensino, vai lá embaixo e entra em consultar turma. Aqui, vou clicar aqui. E vai aparecer essa página aqui. E vocês, se tem o código do componente, vocês colocam aqui, mas para mim é mais fácil colocar direto o nome do componente aqui. Mas veja, não tem como saber todas as que são disponibilizadas para este semestre? Sim. Não é mais fácil? Porque eu acho que eles não têm os códigos, nem os nomes. É verdade. Então, porque aí a gente teria que ter visto o fluxograma antes. Perfeito. Aqui está o fluxograma. Dá para ver? Não. 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 Bom. Que estranho aqui. PPC aqui. E agora? Sim. Perfeito. Esse aqui é o fluxograma que eu tirei do PPZ, gente, do meu curso de Engenharia Química. E, como vocês podem ver, tem 121 páginas. E no caso do curso de Engenharia... Então, o PPC tem 121 páginas, mas o fluxograma é só uma essa? página só. É só isso. O fluxograma. Então, gente, esse fluxograma está dividido em semestres, primeiro, segundo, terceiro, até o 10º, e em cada coluna a gente tem as matérias do primeiro semestre, do segundo semestre e assim por diante. E aqui com as setas são utilizadas para indicar quais são as matérias que você tem que fazer primeiro para poder habilitar a próxima, do próximo semestre. Por exemplo, começando com Fundamentos de América Latina 1, esse aqui é o único caso que você pode fazer o 1 e você pode esquecer de fazer o 2, entre aspas, esquecer, e você pode fazer diretamente o 3. Mas o correto seria fazer o 1, depois... O ideal. O ideal. Depois, no segundo semestre, se você conseguir passar no 1, você vai no 2, depois você pula para o 3. E assim por diante. Por exemplo, aqui em português / espanhol, você faz português 1, ou seja, português adicional básico, depois no segundo semestre você faz português e espanhol adicional intermediário,
E assim, tem duas nesse caso. E aqui a parte mais importante para o pessoal de engenharia, de arquitetura, por exemplo, o cálculo. Vou falar um pouquinho sobre esse aqui. Sim. Se você faz cálculo 1 no primeiro semestre, que é obrigatório, se você conseguir passar no primeiro semestre, você pode fazer tanto cálculo 2 como cálculo, como física geral aqui no caso. Aqui tá, cálculo 1, cálculo 2 aqui. E a mesma coisa acontece com química geral, por exemplo. Se você conseguir passar em química geral, no segundo semestre você pode fazer química orgânica e química analítica. Mas, no caso de que você reprovou nessa matéria por algum motivo, você não vai poder se matricular nessas matérias. Por exemplo, se você não passar em química geral, você não vai conseguir fazer química orgânica no segundo semestre. Por quê? Nem química analítica. Por quê, Marcelo? Por quê? Excelente. Porque química geral é uma matéria, química inorgânica e química analítica são matérias que têm como pré-requisito para fazer essas matérias a química geral. Então, se você vai no seu matriz curricular e você olhar química analítica, vai aparecer lá, depois vou mostrar para vocês, uma parte que fala pré-requisito, falar a matéria que é pré-requisito. No caso, química analítica tem como pré-requisito química geral, que é do primeiro semestre. E química inorgânica também tem como pré-requisito química geral, que é do primeiro semestre também. Depois, aqui, por exemplo, essa matéria é do terceiro semestre e fala Física Geral 2. Mas para fazer Física Geral 2, você tem que primeiro passar na matéria Física Geral 1. Então, o pré-requisito para fazer Física Geral 2 é Física Geral 1. E todas essas setas aqui, tá bagunçada, são as setas que indicam quais são as matérias que você primeiro tem que fazer para depois conseguir fazer essas matérias aqui. E esse aqui é da engenharia química. Sim, desculpa. Aqui. Aham. Exatamente. Uhum. Exatamente. Muito obrigado, Maria. E é isso, gente. Esse fluxograma, se eu não me engano, tem todos os cursos. E vocês podem pesquisar lá no PPC de vocês. Somente pesquisando assim, PPC, letras, PPC, engenharia física, PPC, medicina, e assim por diante. A mesma coisa acontece com a matriz curricular. Vou mostrar para vocês também um exemplo. Aí. Aqui. Vocês enxergam bem? Se Perfeito. puder aumentar um pouquinho, fica melhor, mas é bem isso, cada um vai ver a sua, e aí tem o número de créditos, tem os pré-requisitos, se for o caso. Exatamente. A gente agora vai fazer o segundo semestre. E no meu caso aqui, no primeiro semestre, são todas essas matérias aqui. E nessa parte tá vazio porque não tem pré-requisito nem corre-requisito no primeiro semestre.
E todas as matrículas dos discentes do primeiro semestre foi feita pela faculdade. Mas a partir do segundo, são os discentes que fazem, que vai ser, no caso, a partir de manhã. E aqui, por exemplo, tem, como eu falei antes, Fundamentos de América Latina 1, no primeiro semestre, depois tem, no segundo semestre, Fundamentos de América Latina 2. E aqui, no caso que aconteceu comigo também, Cálculo 1. Eu fiz Cálculo 1 no primeiro semestre e não consegui passar. Então, eu, no segundo semestre, não consegui fazer Cálculo 2. Porque tem aqui como pré-requisito, aqui essa pezinha aqui, o P indica pré-requisito. E a letra C indica correquisito. Então, para fazer cálculo 2 no segundo semestre, tendo cálculo 1 no primeiro semestre, você tem que passar cálculo 1. E, por exemplo, eu não passei cálculo 1, mas eu agora vou entrar no segundo semestre, que no caso teria que fazer cálculo 2, beleza. Aqui onde você tem que entrar na sua matriz curricular e ver, por exemplo, esta parte. Quem são correquisitos e quem são pré-requisitos. Basicamente, você tem que escolher e planejar quais são as suas matérias que, por conta de que você não passou em uma, você tem que escolher, tipo, trocando o horário por outra matéria, que você também precisa fazer. Que aqui, no caso, eu, por exemplo, naquela época, justo eu tinha esse horário aqui livre, aqui em Cálculo 2. Então, eu fiz novamente Cálculo 1, porque nesse semestre foi ofertado novamente. Isso também, gente, por exemplo, se você estava fazendo introdução e você não conseguir passar também introdução no segundo semestre, que é par, é muito provável que o curso de vocês não ofertem essa matéria. E pode ser qualquer uma, por exemplo, matérias que são muito demandantes, como cálculo, química, física e algumas matérias importantes do seu curso, às vezes são reofertadas, mas nem sempre. E aqui, por exemplo, para mim foi ofertada novamente cálculo 1 no segundo semestre. Eu fiz cálculo 1 no segundo semestre e passei. E logo quando eu passei para o terceiro semestre, eu não estava fazendo cálculo 3. Eu estava fazendo cálculo 2. E assim por diante. Aqui, por exemplo, fala assim, para fazer português e espanhol adicional intermediário 1, como pré-requisito você tem português e espanhol adicional básico. E aqui, para fazer química analítica experimental, você tem como correquisito, que quer dizer que você tem que fazer essa matéria ao mesmo tempo que essa matéria. Como essa matéria é química analítica, é uma parte teórica, essa aqui é química analítica experimental. Essas duas matérias têm que ser feitas ao mesmo tempo, no mesmo semestre. E assim vai ser a mesma coisa, a mesma dinâmica com o resto do semestre. Aqui também tem pré-requisito e correquisito. Sim? Uhum. Isso aí é estratégia de veterano. Aham. Aham. Só o primeiro e segundo. Aqui. Aqui dá para ver. Ah, não. E aqui dá para ver? Ah, perfeito. É para colocar aqui ou onde?
Aí. Aí. Muito bem. É que são muitas. Aparece de arquitectura, aparece toditas las materias. Sim, mas o ideal seria que cada um verifique as disciplinas que estão sendo ofertadas para o seu semestre. Sim. Aqui. Sim. Uhum. Para o segundo semestre. Aqui. Por exemplo, aqui, no segundo semestre, tem Fundamentos de América Latina 2, Introdução ao Pensamento Científico, Português e Espanhol Adicional Intermediário, Física, Química, todas as químicas, Cálculo e Geometria. Uhum. E aqui, no Aonde CIGA... tem... Desculpa, Marcelo. Aonde tem português/espanhol, os brasileiros têm que se matricular em espanhol e os não brasileiros têm que se matricular em português. Por isso que português para uma parte dos estudantes, espanhol para outra parte dos estudantes. É a diferença da primeira língua de cada um. Desculpa, pode seguir, Marcelo. Obrigado, prof. Então, a gente está aqui na matriz curricular do segundo semestre, nesse caso no meu curso, e aqui está, por exemplo, tem que ser ofertado nesse semestre, no segundo semestre, todas essas matérias, com seus respectivos pré-requisitos e correquisitos. Então, vou voltar novamente aqui no CIGA. Vou pesquisar aqui. Por exemplo, aqui são todas as matérias misturadas, entre aspas, porque tem, por exemplo, análise que é do quarto período, tem controle que é do quinto, eu acho. Mas vou pesquisar aqui, são desse semestre mesmo. Vou... Situação aberta... Curso principal. Ah, la mesma coisa. Mas esse aqui, por exemplo, Química Analítica. No meu curso, está sendo ofertado nesse semestre Química Analítica pela professora Gisélia. E aqui, por exemplo, nessa parte, vocês podem ver os horários que a professora tem disponibilidade para ministrar a disciplina. Essa matéria é ofertada pelo curso de Engenharia Química. Tem vezes que as matérias são ofertadas por outro curso, mas aqui no caso é somente do meu curso. Aqui está falando turma, aqui é a turma número 1. Aqui tem a capacidade da turma, que é 50 alunos. E aqui, na parte embaixo de EQI, segundo semestre, tem a parte de a sala que vai ser utilizada para ministrar as aulas. Que para Química Analítica é no bloco 9, espaço 1, sala 2.
E aqui também, gente, a gente pode ver quais são os dias em que as matérias vão ser ofertadas. Por exemplo, a química analítica vai ser ofertada na terça, aqui número 3 indica o dia, terça, AM significa de manhã, e os números que estão depois são as horas. Por exemplo, primeira e segunda hora vão das 8 horas até as 9h40. E a terceira e quarta hora começa das 10 horas até 11h40. Então, essa matéria vai ser ofertada na terça, de manhã, terceira e quarta hora, ou seja, das 10 até as 11h40. E também na quarta-feira, à tarde, a primeira e segunda hora, que vai ser 12h40 até 2h20, eu acho. 12h40 até 2h20. E aqui, por exemplo, tem uma matéria que aqui está o correquisito, que seria Química Analítica e Química Analítica Experimental. Essas duas matérias têm que ser feitas no mesmo tempo, ou seja, nesse semestre. Aqui tem mais matérias, tem mais disciplinas. E não sei por que não está aparecendo aqui. Não, não. Por exemplo, se você está aqui na parte da matriz, aqui, por exemplo, você tem um nome. Por exemplo, cálculo 2, aqui. Cálculo 2, você entra no seu CIGAR e coloca nessa parte aqui, nome do componente. Cálculo 2. Coloquei em pesquisar, em buscar. Vou tirar essa aqui. Que estranho, nenhuma turma foi encontrada. Uhum. Assim? Assim? Aí. Que estranho. Ah, gente, tem vezes que, por exemplo, o professor, não sei, está entrando agora na UNILA, se atrasou um pouco. Tem vezes que a turma, por exemplo, somente a partir de manhã vai ser ofertada. Por exemplo, vai estar disponível. Tem vezes assim, tem até vezes que passa uma semana depois ainda da matrícula, e o professor oferta a turma, mas nem todas as vezes que acontece. Mas nesse caso aqui não entendo por que não está aparecendo. Vou procurar outra matéria aqui. Tenta de novo, Marcelo, porque tá aparecendo assim, tem 5 turmas.
Tenta de novo. Tira o instituto, deixa só o ano Aham. e o nome do componente. E o nome do componente. Isso, Assim. isso. Nossa. Aí deu. Uhum. Então, gente, aqui em cálculo 2, que é ofertada pelo curso, por exemplo, de matemática, sempre é do curso de matemática, para essa matéria, está sendo ofertada pela professora Jéssica, Oliver, Johnny, e Johnny aqui, o professor Johnny tem duas turmas, e o Oliver. Uhum. E aqui, por exemplo, tem turma 1, 2, 3, 4, 5, e nessa parte fala os horários, aqui. Por exemplo, quarta de manhã, segunda e quarta e sexta de manhã, nesse caso aqui, segunda, quarta e sexta de tarde. E por exemplo, um exemplo, para quem está bem no curso, entre aspas, que passou todas as matérias do semestre, não vai ter esse problema de choque de horário, por exemplo. E no caso, quando eu estava falando, por exemplo, quem, por exemplo, não conseguiu passar em cálculo 2, em cálculo 1, é provável que essa pessoa vai ter esse choque de horário. Então, como a colega Maria falou, você tem que ver, por exemplo, se você não tem nada disponível para fazer nesse horário, você pode olhar as outras disciplinas que estão disponíveis nesse horário. Se você deseja cursar essa matéria, ótimo. Mas tem vezes que vai acontecer esse choque de horário. Por exemplo, sim, o que quer dizer Continue. choque de horário? Choque de horário quer dizer, por exemplo, eu quero fazer novamente cálculo 1, e está sendo ofertado cálculo 1, mas nesse semestre, no horário de cálculo 1, também está sendo ofertado, por exemplo, química, e está ocupando esse espaço para você fazer. Então, você não pode fazer as duas. Você tem que escolher entre as duas para fazer nesse semestre. E esse é um problema comum quando você vai, tipo, reprovando. Sim, professor? Sim, então, e se é o caso de alguém que ficou em alguma disciplina e precisa repensar, ver a questão dos correquisitos, por favor, podem entrar em contato com os monitores, com o Marcelo, com a Vitória, com a Andressa. Eu vou colocar aqui ou a Sole poderia, por favor, colocar no chat o link do grupo de bilinguismo, da monitoria de bilinguismo, para se alguém precisar de ajuda individual, procurar um dos monitores para fazer esse estudo da grade e do fluxograma o mais coerente, o mais adequado possível. Aham. Vou Pode seguir continuar. explicando. Sim. Aham. Excelente. Alguém Então, quer tentar entrar, todo mundo consegue chegar ao SIGA? gente, se alguém se perdeu, vou fazer de novo o passo a passo para chegar até aqui, bem até aqui. Vou fazer de novo, tá bom? Vê se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer tentar, se quer tentar de outro curso. Sim, vamos tentar de outro curso, prof. Seria legal.
Não, só ia ler a pergunta da Maria Eduarda. Ela falou se as optativas de outro curso contam como horas. Essa seria a dúvida dela. Então, gente, uma optativa de outro curso, por exemplo, vou chutar, gente, Engenharia de Alimentos. Essa é uma optativa do curso de Engenharia Química, mas uma pessoa que está cursando, por exemplo, Engenharia Física, até que pode sim fazer a matéria, mas não vai contar como hora complementar, porque essa matéria não é ofertada para o curso dessa pessoa. Vai somente contar como matéria livre. É assim que funciona. Tá, e depende também, Marcelo, porque cada curso tem um regulamento para as optativas, para a optativa livre, então precisa, sim, dar uma olhada no PPC, porque Exatamente. dependendo do que está no PPC, pode ou não fazer em outros cursos. Alguns Exatamente. cursos são mais rígidos e já tem aquela relação das optativas e tem que ser aquelas. Outros são mais menos rígidos, pode fazer em outro curso, mas é melhor confirmar no PPC. Se precisarem de ajuda para confirmar, da mesma forma, entrem em contato com o pessoal das monitorias. Muito bem. Agora que me lembrei também, prof, essa questão de equivalências. Gente, tem vezes que vocês, por exemplo, estão aqui no SIGA e, por exemplo, você queria cursar Cálculo 2 e não está aparecendo no dia da matrícula. E eu não tenho aqui como mostrar para vocês, mas ainda bem que a gente vai estar também amanhã e os outros dias da matrícula, para mostrar para vocês a equivalência. A equivalência quer dizer, por exemplo, eu estou querendo fazer cálculo 2 ou geometria analítica e não está aparecendo essa disciplina no meu curso, por óbvio motivo. E a equivalência é a matéria que está sendo ofertado por outro curso, mas que você também pode cursar e não vai ter problema na parte da contabilização das horas. Isso quer dizer que você fazendo uma equivalente à matéria que está na sua grade, você depois não vai estar tendo problemas com a contabilização. Por exemplo, tem vezes que uma matéria se chama Cálculo 1, mas tem somente 34 horas relógio, e o curso de você pede Cálculo 1 de 68 horas, por exemplo, essa matéria não é equivalente, ainda que essa matéria tenha o mesmo nome. A equivalência somente acontece quando está aqui no PPC, quando está cumprindo com certas regulamentações. E cada curso, eu acho que tem seu grupo de WhatsApp, onde eles falam, aqui estão as equivalências. Eu acho que, não sei se vocês já receberam essa mensagem do curso de vocês, mas tem sempre, eu acho que em cada curso tem Acho que não, Marcelo. esses veteranos. Pelo menos no meu curso, tem veteranos que já ajudam para nós nessa parte. Sim, desculpa. Sim, sim. Não, eu só ia comentar que no PPC mesmo existe uma tabela de equivalência de disciplinas. Então, caso o curso de vocês não tenha assim algum grupo, vocês podem ver lá a tabela para obter a equivalência certinha, para não ter problema com horas também. É triste que agora eu não estou podendo mostrar para vocês essa parte de equivalência, porque eu não sei quais são exatamente os cursos que vão ser, as disciplinas que vão ser ofertadas amanhã, a partir de amanhã, mas amanhã com certeza eu vou conseguir, para quem vai estar precisando, né? E voltando aqui, a gente pode pesquisar de qualquer curso, realmente. Por exemplo, de biotecnologia.
Focar química. Aqui no curso de biotecnologia, para este semestre, estão sendo ofertadas a matéria de bioquímica, química analítica e química analítica experimental, com seus respectivos professores e os horários. Assim que alguém no chat pode colocar o nome de um componente que tem interesse, eu posso mostrar para vocês aqui, para ver se realmente está sendo ofertado nesse semestre ou não. Aí você pode escrever no chat uma disciplina. Ou pode falar também, se alguém Aham. quiser. Sim, ainda melhor. Tá, mas dá para ver, Marcelo, as disciplinas que já estão abertas para os cursos, então já dá para irem vendo, por exemplo, se você colocar o período 2020-23-2, aí colocar ofertada ao curso, eu coloquei, por exemplo, de arquitetura, que tem bastante gente aí. Arquitetura. Muito bem. Arquitetura, aí situação aberta. Aí, se você Exatamente. buscar, aí você vai ver todas as disciplinas que já estão abertas para serem ofertadas agora no próximo semestre. Aí tem, por exemplo, já consultou? Colocar aqui. Arquitetura, O curso de arquitetura isso, desse semestre e e situação aberta. situação aberta. Isso. Tipo todas. Oi? Não, tira tipo, não precisa, tira curso principal, deixa só isso. Ofertado na arquitetura e aberta. Aí, desce lá, ó. Aí você vê, tem para o sexto semestre, não é o nosso caso, sexto semestre, aqui, arquitetura 2, com o professor ou professora Yunner Garcia. Tem 2 turmas, você pode cursar quarta-feira à tarde e quarta-feira à tarde. Acho que são duas turmas, mas é a mesma turma. Imagino que seja a mesma turma. Então, pessoal de arquitetura vai cursar arquitetura 2. Se aprovou arquitetura 1, né? Aí, que mais que tem? Desce para ver. Aí é quarto semestre, sexto semestre não, sexto semestre não, oitavo semestre não. Procura o segundo semestre, se tem mais coisas do segundo semestre lá embaixo. Aqui, por exemplo, é uma boa, um bom exemplo de uma reoferta. Esse aqui provavelmente foi uma matéria, uma disciplina do primeiro semestre, ou de semestre ímpar, e foi reofertado nesse semestre, que é Cidades Latinas Americanas. Quarto, sexto, segundo aqui. Aqui uma matéria do segundo. Espanhol adicional intermediário. Espanhol para brasileiros, português para não brasileiros. Aqui, outra, segundo, Fundamentos de América Latina. Esse aqui também, Introdução ao Pensamento Científico, segundo período. Aqui, Meios de Expressão e Representação 2, que é do segundo semestre, para o pessoal de arquitetura. Perfeito. Então, é isso, gente. Essas aí já vão aparecer amanhã, automaticamente, quando vocês abrirem para fazer a matrícula, já vão aparecer só essas, no caso de quem fez o primeiro semestre, agora vai fazer o segundo, vão aparecer só as de segundo
ou não, aparecem todas? Acho que aparecem todas, mas aí vocês têm que tomar o cuidado de fazer só as de segundo semestre. Maria, Eduarda, pode falar. Então, ali em e-mail está aparecendo duas professoras. A gente vai ter a opção, tipo, a gente vai poder escolher com qual professora a gente vai fazer a matéria? Sim, tem essa possibilidade. Por exemplo, aqui, por exemplo, tem duas turmas com diferentes Aham. professores. Mas aqui, por exemplo, esse professor vai ministrar as aulas na quarta-feira e este professor aqui na segunda. E, por Uhum. exemplo, quando você for escolher as suas disciplinas, se você escolher uma matéria que é na segunda de manhã, e você tem outra matéria que você também quer cursar, mas é também de segunda de manhã, aí vai ter choque de horário, né? Então você tem que, aqui no caso, tem duas opções de você escolher, e quem não tá, tipo, chocando com outra matéria, você pode escolher esse aqui. Ah, sim. Certo. Muito obrigada. Que não. Tem vezes que tem até 4, 5 professores, e horários diferentes também. Sim. Outra pergunta? Querem que abra de outro curso? Sofia, pode falar. Oi, boa tarde. Eu sou do curso de cinema e, no meu caso, tem duas. Elas são a mesma professora, mas são 2 dias diferentes. Aí eu teria que escolher os dias? Ah, sim. São os mesmos horários, mas diferentes professores, né? Não, é o mesmo professor, só que horários diferentes, em dias da semana diferentes. Ah, sim. É o mesmo exemplo. Por exemplo, se você tem outra matéria que você quer fazer num outro horário, que também está disponibilizado pelo mesmo professor, você escolhe o horário. Você pode fazer, por exemplo, se está na segunda e na quarta, você escolhe na segunda e na quarta você faz outra matéria, você escolhe outra matéria. Ah, tá. Obrigada. Por isso que o ideal é vocês já darem uma olhadinha hoje para montar o horário de vocês. Por exemplo, de cinema, o segundo semestre, deixa eu ver aqui, o que vai ter na segunda-feira? Na segunda-feira vai ter português ou espanhol, sim? Segunda-feira cheia, português ou espanhol. Aí, na terça, não, ou seja, vocês podem já ir olhando e ver o que vão ter. Aí, olha, na quarta-feira vai ter som com a professora Kira, que pode ser também na segunda, ou seja, não pode, a professora Kira vai dar som na segunda e na quarta. Se você está fazendo espanhol na segunda, você não pode fazer com a Kira na segunda, você tem que fazer na quarta. Então, é bom que vocês deem ou seja, que vocês selecionem para não dar o choque de horário. Sim, então, no caso do segundo semestre, você vai fazer segunda e terça língua, né? Português ou espanhol. Aí, o som com a professora Kira vai precisar ter na quarta-feira. Sim? Exatamente. Gente, também tem turmas que, por exemplo, tem na terça e na quinta, ou na segunda e na quarta. Então, por exemplo, se você tem uma matéria que também você quer fazer na quarta, e você tem a primeira matéria que você escolheu, que é na segunda e na quarta, aí vai dar choque também. Aqui no caso, por exemplo, é só na terça, a tarde toda. Mas tem matérias que são terça e quinta, segunda e terceira hora, ou primeira e segunda hora. Daí você tem que ver também os outros dias. Aqui, por exemplo, a maioria tem só um dia. Aqui.
só na quarta, só na quinta, mas tem disciplinas que tem na quinta e na sexta, na segunda e na quarta, e assim por diante. Isso é importante também para ver. Sim. E outro dado importante é que o mesmo SIGA-A não vai conseguir matricular vocês se está dando choque. O mesmo SIGA-A já avisa se você tem matérias que estão chocando lá aqui no portal. Aparece aqui em vermelho, grandão. Tal disciplina está, não sei como estava escrito, chocando, não sei. E vai te avisar aqui no canto superior aqui. Então, você tem que ver novamente a matéria que vai dar choque, você tem que ou mudar ou tirar. Aqui são as disciplinas que... Sim? Levantou a mão? Boa tarde. Eu gostaria de verificar como eu faço para consultar a matéria optativa. Consulto, no caso. A matéria optativa. Então, é que assim, vou falar na minha experiência. Normalmente, eu acho que no segundo e no terceiro semestre, para meu curso é ofertado como matéria optativa, Libras, e eu acho que inglês também. E aqui não sei se estão aparecendo também as optativas. Qual é o seu curso, Arquitetura e urbanismo. Arquitetura? Deixa eu ver. Porque é aquela questão que a gente estava comentando, que precisa dar uma olhada no PPC. Se o curso de arquitetura aceita optativa de outros cursos. Mas, de qualquer forma, se você entra no PPC, eu estou entrando, só um minutinho para ver quais são as optativas. Porque não tem, não está discriminado, né, quando é optativo ou quando é obrigatório. A minha internet está super lenta, não estou conseguindo abrir, não. O PPC, tá. Aqui, por exemplo, estou vendo aqui, eu acho que dá para ver aqui. Isso aqui é uma diagrama da matriz curricular do curso de... Seria bom dar uma olhada no de arquitetura. De arquitetura, exatamente. Sim. E aqui a gente está no segundo período. Sim. E eu acho que nessa parte azul são as matérias que são para esse semestre aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, FAO 2, espanhol ou português intermediário. Aqui tá. Gente, eu não sei se no curso de arquitetura, no segundo semestre, já está disponível as matérias optativas. Isso eu não sei direitinho. E é possível que você possa fazer a matéria se for, por exemplo, par. O que significa par? Se essa disciplina é ofertada no semestre par, que é agora o nosso semestre, no segundo, no quarto, no sexto e no oitavo, por exemplo, essa matéria que é uma matéria complementar, se for ofertada no quarto semestre, é possível que você possa fazer, sempre que não tenha pré-requisito. E se o pré-requisito que está pedindo, você já cursou.
Ou, se a matéria pede co-requisito uma matéria que você vai fazer agora, também, perfeito. Você pode fazer também. Tá. Mas com relação ao curso de arquitetura, especificamente, sim, eles aceitam de outros cursos. Aí, as disciplinas, como disciplinas optativas, como é o caso de tópicos especiais em arquitetura latino-americana e tópicos especiais em cidades latino-americanas, com emendas flexíveis, ou seja, tô dando uma olhadinha no PPC. Em outro item, sistemas estruturais 1 e 2, os alunos com interesse específico em física ou matemática têm ainda a possibilidade de cursar como optativas as disciplinas relacionadas ao tema ofertadas por outros institutos da UNILA. Sim? Então, eu acho que, uma vez mais, cada caso é um caso e vale a pena dar uma olhadinha no PPC ou perguntar para estudantes de arquitetura. A gente pode ver se tem algum monitor de arquitetura que possa orientar, ou isso, se quiser, a gente pode dar uma lida no PPC junto com vocês, assim, especificamente das optativas, tá? Aí, lá numa das páginas, tem as disciplinas optativas, expressão gráfica em projetos, aí tem que ver se vão ser ofertadas em que semestre, sim? Mas aí, talvez, no fluxograma apareça, que é esse que você abriu, né? Sim. Ó, aí já tem, no segundo semestre, optativa, outro curso. Então, já tem. Aí, para saber as optativas dos outros cursos, por exemplo, o curso de mediação cultural enviou, eu acho que para todos os estudantes, as disciplinas que eles estão ofertando como optativas para outros cursos. Então, vocês podem dar uma olhada nesse também. Aí vocês olham nos outros cursos o que eles estão oferecendo. Se precisarem de ajuda, procura as monitorias. Sim? Oba! Mostra aí como é que faz, por favor. Tinha alguém com a mão levantada também. A Kailaina, eu acho. Acho que sim. Posso falar? Então, a minha pergunta é assim: caso dê choque de horários, eu opto por escolher uma matéria e a outra eu não consigo em outro horário. O que eu faço com ela? Eu só não me matriculo ou eu tenho que fazer algum trancamento da matéria ou algo assim? Então, por exemplo, se você vai priorizar uma matéria e a outra você não consegue não consegue se matricular, você tem a opção de ver uma, eu falei, Equivalência? uma equivalência. Daí, se na equivalência você ainda não achou um horário disponível, aí é triste, mas tipo, escolher uma matéria ou outra. Sim, mas aí... entendi. Sim, prof. Oi, desculpa. Mas aí tem que tomar cuidado com essas coisas dos pré-requisitos. Então, é estudar bem qual é adequado você deixar para um outro semestre ou qual é prioridade para fazer esse semestre, porque dessa vai depender a realização de outros. Ou seja, ver também os pré-requisitos. Gente, o fluxograma é uma rede.
uma rede conectando todas as matérias. E é importante ver quais são as matérias mais importantes. Por exemplo, se você no primeiro semestre passou uma matéria e no segundo semestre não está pedindo nenhuma matéria como pré-requisito essa matéria que você passou, perfeito. Mas agora, no segundo semestre, eu acho que vai, por exemplo, pedir no seguinte semestre. Explicando melhor, você agora mesmo, você pode entrar no seu PPC ou mesmo na matriz curricular e ver qual é a matéria que você vai ter que fazer nesse semestre e qual é o pré-requisito que você tem que fazer agora, nesse semestre, para poder fazer no seguinte semestre. Eu acho que é meio complicado, mas se você dá uma olhada no seu matriz curricular, vai ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, estou abrindo aqui de arquitetura. Aqui, por exemplo, para fazer, por exemplo, poéticas visuais na América Latina, pedia como pré-requisito América, colonização e tal, que está aqui no primeiro semestre. Então, se você queria fazer nesse semestre essa matéria, você tinha que passar nessa. E tem vezes que uma matéria que está lá no quarto semestre, por exemplo, você está agora no segundo, você, por exemplo, só dando um exemplo, Poéticas Visuais 2, se você não passar nessa matéria, e no terceiro semestre tinha 3 matérias que pediam você passar nessa, aí deu ruim. Sim. Porque aí você fica arrastando muitas matérias. Você fica perdendo ou ficando com pouco horário, com poucas disciplinas ou com muitas já. Muitas que você depois, não vai conseguir. Uma vez eu fiquei com 10 matérias por conta de que eu não passei uma, que me trancava 3. Eu estava fazendo disciplinas a mais e, no meu caso particular, não é o mais recomendado. Exatamente, aqui. Estava aqui. Só essa matéria, meios de expressão, vai trancar para você, no terceiro semestre, essas 3. E, provavelmente, essas 3 vão trancar depois, no seguinte semestre, no quarto, talvez outras 2, e assim por diante. E aí você fica muito mais tempo na faculdade. Sim. Excelente, muito bom. Mais perguntas? Tem alguém com a mão levantada? Tem alguém querendo fazer pergunta? Nada? Bom, então, segue a sugestão de leitura do PPC. A gente comentou hoje sobre a grade, com as disciplinas, e o fluxograma, e as disciplinas que vocês vão cursar esse semestre. Mas no PPC tem outros tantos temas que a monitoria de bilinguismo ainda vai convidar vocês para discutir. Então, se vocês já têm uma leitura prévia, ajuda bastante. Temas como as atividades acadêmico-curriculares que vocês precisam já ir fazendo, e, se possível, já ir subindo no SIGA também, e outros tantos temas que estão lá no plano pedagógico do curso, tá? Então, eu acho que era mais ou menos isso, né, meninos e meninas? A gente está à disposição. Amanhã, quarta e quinta, a gente vai estar nesse mesmo link o dia inteiro, das 8 até as 8, para, se caso vocês tiverem algum problema, a gente, na medida do possível, ir ajudando. E tentem ou imprimir, ou
trazer, ter com vocês em mente e em algum arquivo de vocês o fluxograma, para vocês já irem ticando. Já fiz essa, já fiz essa, já fiz essa. Opa, não consegui aprovar nessa, aonde que eu vou encaixar essa no ano que vem? Então, tenham isso muito claro, esse fluxograma dos semestres ideais. Se você se mantém no semestre ideal, você conclui o curso nos 4 anos, no tempo do seu curso, 4 ou 5 anos, sim? Então, o ideal é isso, se manter no semestre ideal, tá? Então, desejamos muita, muita, muita sorte, desejamos um semestre excelente, estaremos com vocês durante as matrículas e também durante todo o curso. Se vocês precisarem de ajuda, de qualquer dúvida, podem contar com a gente entrando no nosso grupo de WhatsApp, tá? Tem também os horários de plantões presenciais, lá no Jardim Universitário e no Integração e no PTI também, tem a tabelinha de horários de plantões, e os contatos de WhatsApp também, que a gente pode passar para vocês, caso vocês precisem, sim? Então, sim, Zulema? Zulema estava com a mão levantada. Eu acho que tirou de novo. Tá, mais alguma dúvida? Alguém quer? É isso então, gente? Então é isso. Agradecemos muitíssimo, desejamos um excelente semestre, muita força, muito ânimo para vencer mais esse semestre, tá? Muito, muito, muito obrigada. Até mais, gente. Até amanhã, se precisarem. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Qualquer coisa no WhatsApp eu vou estar atendendo, e amanhã a gente vai ter outra oficina para fazer a mesma matrícula já. Tchau, gente. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada.